Olá, meus amigos. Já falei aqui no canal sobre a musculatura da região do ânus, da musculatura da região da pelve e muitas vezes as pessoas vão ter o quê? Um enfraquecimento dessa musculatura. Isso é muito comum com o passar da idade. A gente tem uma tendência à perda muscular com a idade, especialmente as mulheres com o passar da idade e também muitas vezes como consequência de partos pélvicos, aquela região ali vai ficando mais fraca, aumentando até o risco de incontinência. Além disso, pessoas que fazem a prática do sexo anal podem ter um enfraquecimento dessa musculatura e pode estar interessada em fortalecer essa musculatura. Independente do motivo que levou a um enfraquecimento ou o seu interesse em fortalecer essa musculatura, isso é muito importante e nós vamos ver por quê. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, meus amigos, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, se vocês não sabem, eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, o link está aqui na descrição, é um curso que mostra qual que é a relação do intestino com o corpo como um todo e como que a saúde intestinal influencia a saúde geral. Então, se você quer ter saúde de verdade, se inscreva nesse curso que eu sei que você vai gostar, link na descrição. Então vamos lá, fortalecimento da musculatura anal. Vamos entender que musculatura é essa? Na região do ânus a gente tem vários músculos. A gente acha que ali só tem um músculo que fecha, né? Mas não é assim. A gente tem um músculo esfíncter interno, que ele é um músculo involuntário, que ele fica contraído na maior parte do dia, relaxando na hora da evacuação. Nós temos o esfíncter externo, que ele fica em volta do esfíncter interno e é um músculo voluntário, que é aquele que pisca o ânus intencionalmente. Fora isso, nós temos um músculo que se chama elevador do ânus, que ele puxa, eleva o ânus quando contraído. Nós temos um músculo que se chama bulbo retal, que é um músculo que puxa o reto para frente. E nós temos várias musculaturas ali do assoalho pélvico. Então são vários músculos nessa região e que esses músculos podem ficar enfraquecidos. Como eu falei, existem vários fatores de risco para o enfraquecimento desses músculos, sendo que o principal é a idade. Com o passar da idade, você já notou que as pessoas vão tendo músculos mais frágeis, mais flácidos? Isso é normal do envelhecimento. É claro que tem muito que a gente pode fazer para evitar essa flacidez, para evitar esse enfraquecimento. Você vê que pessoas que treinam chegam numa idade avançada e estão fortes, não é mesmo? Tem pessoa de 70 anos que consegue correr maratona e tem pessoa de 70 anos que está com um andador. Isso depende das escolhas durante a vida. É claro que tem outros fatores envolvidos, né, gente? Outras doenças às vezes até genéticas, né, que a pessoa vai ter um enfraquecimento, mas eu estou falando de forma geral. As escolhas que a gente tem na vida de fortalecimento vão ter consequência lá na frente, inclusive influenciando o risco de mortalidade. Fora isso, como eu falei, os partos, né? Então, agora falando do público feminino, parto pélvico leva a trauma e distensão daquelas musculaturas ali, levando ao enfraquecimento que pode ter repercussões lá na frente. Um dos grandes fatores de risco para a incontinência é o número de partos pélvicos, partos normais, partos naturais. Não estou desencorajando ninguém a ter parto vaginal, viu, gente? Que fique bem claro isso. Mas é muito importante, depois do parto, tentar fazer um acompanhamento e um fortalecimento para reverter o que for possível reverter. É lógico que existem traumas obstétricos durante o parto que podem lesar de fato, arrebentar músculo ali mesmo. Então, nesse caso, aí pode precisar até de cirurgias corretivas. Casos de retocele, tudo isso pode precisar de cirurgia corretiva. Mas estou falando de forma geral, o parto pélvico aumenta o risco de enfraquecimento e de incontinência lá na frente. Fora isso, a prática de sexo anal, como eu já falei num outro vídeo, a prática, quanto mais regular, mais traumática, mais calibrosa for naquela região ali, maior um risco de lesão muscular, eventualmente aumentando o risco de incontinência. É claro que isso feito numa frequência baixa, com cuidado, vai diminuir muito esse risco, mas seria a princípio um fator de risco também para enfraquecimento e incontinência. Então vocês já viram que eu estou falando essa palavra incontinência um monte de vezes, né? Por que a gente tem que preocupar com o enfraquecimento dessa musculatura? Por causa do risco de incontinência. Incontinência, gente, é a incapacidade de segurar as fezes. Isso falando da incontinência fecal. Incontinência urinária, incapacidade de reter a urina. Então, a pessoa que tem um enfraquecimento da musculatura anal pode ter um risco de incontinência. Então, a gente deve trabalhar isso aí, a gente deve tentar reverter o que for possível, fortalecer essa musculatura. E a maior parte das pessoas nem pensa nisso, né, gente? Leva a vida toda, nunca nem pensando naquela musculatura. Mas é uma musculatura, como eu falei, tem voluntária e involuntária. A involuntária a gente não vai trabalhar com ela, porque ela é involuntária. Mas a voluntária a gente consegue fortalecer.
Para isso, existem várias manobras. Inclusive, vocês podem pesquisar, existe a fisioterapia pélvica com reabilitação perineal com biofeedback. O que é isso? É uma fisioterapia para fortalecimento e treinamento daquela musculatura. E, gente, tem gente que precisa treinar assim. Aposto que vocês estão estranhando isso aí. Para que treinar essa musculatura? Porque existe um quadro chamado dissinergia. Dissinergia é quando os músculos não estão em sinergia, eles não estão contraindo de forma sinérgica, de forma organizada. Então, na hora de evacuar, a pessoa faz força para sair e o ânus fecha. Então, isso é uma dissinergia daquelas musculaturas ali e precisa de treinamento para recuperar. Mas fora isso, pode ter uma hipotonia e uma hipocontratilidade. O que é isso? Hipotonia, o músculo não tem aquele tônus, ele não tem aquela contração basal do músculo. E a hipocontratilidade é um ânus que não contrai, o músculo que não contrai de forma adequada, o músculo fraco. Que a gente fala que contração débil, né? A pessoa faz força ali, às vezes ela tem que ajudar com a nádega para poder fechar o ânus para não ter um escape de fezes. Esses músculos, essa hipocontratilidade, se ela for causada por fraqueza, com o fortalecimento a gente recupera. Só que, né, como tudo em medicina, nem tudo é tão simples assim. Às vezes a fraqueza está relacionada à inervação. Todo músculo, para contrair, ele precisa de um estímulo nervoso. Então esse tônus que eu falei, essa contração mínima de cada músculo, que é durinho ali, se você pegar numa pessoa que não tem inervação, tem uma paraplegia, muitas vezes o músculo vai estar flácido, essa contração mínima ela é determinada pela inervação. Então, se a pessoa não tem inervação, como eu falei num caso de paralisia, esse músculo pode ficar totalmente flácido. Então, essa hipotonia, essa hipocontratilidade podem estar relacionados a quadros de lesão de nervo. Aí, a fisioterapia, o fortalecimento não vão ajudar. Por quê? Não tem o estímulo de contração daqueles músculos. Então vamos pensar, a pessoa tem um músculo fraco relacionado à idade, a parto ou até prática sexual ali. Nesse caso, o que a gente precisa? De fortalecer essa musculatura. Como que nós vamos fazer isso? Você já pensou certinho. Nós vamos fazer exercícios para fortalecer essa musculatura. Então tem alguns exercícios que a gente pode fazer de forma geral, que seria contração do músculo ali. Então piscar mesmo o ânus, contrair o ânus para fechar. Seguidas vezes, como se fosse uma musculação. Fora isso, existem exercícios para tracionar o ânus, puxar o ânus para dentro. Fora isso, também exercícios para o assoalho pélvico, exercícios para fortalecimento da pelve, desses músculos que sustentam o ânus, sustentam a uretra e, no caso das mulheres, a vagina também. Então, esses músculos podem ser trabalhados. Em geral, qual que é o exercício mais fácil de as pessoas fazerem em casa? Essa contração mesmo. Mas existem também aplicativos que vão ajudar a treinar essas musculaturas. Então, é só você procurar exercícios para fortalecimento perineal, perianal, região uretral, tudo isso. Por quê? Todo esse assoalho pélvico que faz essa sustentação pode ser trabalhado. Então só precisa de uma orientação adequada. Tem os exercícios que chamam exercícios Kegel, talvez você tenha ouvido falar, ou Kegel, tanto faz a pronúncia. São exercícios para um outro músculo, que se chama músculo pubococcígeo. É um músculo que está mais relacionado à prática sexual e à retenção da urina. É um músculo que pode ser treinado e ajuda bastante na ereção nos homens, no aumento ali da tensão, da contração na região vaginal, ajuda na contração também e retenção de urina. Agora, esses aplicativos de exercícios Kegel podem ser usados como orientação para a contração de outras musculaturas também, por exemplo, a musculatura do ânus, fazendo esses exercícios que eu falei. São exercícios simples. Pisca o ânus ali, fecha o ânus mesmo, segura, solta, relaxa um tempo, depois contrai novamente. Treina também puxar o ânus para dentro, contrair ali. E é muito importante a pessoa conseguir ir, tendo propriocepção, é perceber o próprio corpo, perceber se está contraindo o músculo certo. Por quê? Não adianta fechar o ânus com a nádega. Se você está fechando o ânus com a nádega, usando o glúteo ali para contrair e impedir a saída das fezes, você pode até estar conseguindo segurar, mas você está trabalhando a musculatura errada. E a outra musculatura do ânus precisa ser treinada. Então, se você faz isso para conseguir reter as fezes, se está tendo que correr para o banheiro porque fica com medo de ter um escape, ou está tendo escape de verdade, isso tem que ser investigado. Existem exames que vão ajudar a gente a entender o que está acontecendo ali para trabalhar de forma correta. Tem um exame que chama manometria no retal, que vai medir as pressões na região do ânus. Tem a eletroneuromiografia, que vai estudar os músculos e nervos ali da região. Então tem exames que vão ajudar a gente a entender. Tem a defecorressonância, que é uma ressonância que injeta um contraste ali e pede para eliminar, para ver como que está comportando a pelve no momento da evacuação, se está tendo uma contração adequada, se está tendo aquela dissinergia que eu falei. Então esses casos, gente, de incontinência, está com suspeita de incontinência, urgência para evacuar, fica com medo de não estar conseguindo segurar, ou já tem no escape, seja de gases,
fezes líquidas, fezes sólidas, devem ser investigados, porque a tendência não é melhorar. Se chegou até aqui e está tendo isso, provavelmente a tendência é até de piora se não fizer nada. Então tem que se trabalhar nisso. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir e acesse o meu curso. Link está aqui abaixo. Clica pelo menos para conhecer. Vocês vão entender o poder do intestino na nossa saúde. Como que a flora bacteriana, né, a flora geral, que não inclui somente bactérias, né, influencia a nossa saúde mental, a predisposição a doenças, alergias alimentares e até o câncer. Fora isso, acesse o meu site, lá toda semana eu posto conteúdo atualizado e de qualidade para vocês e também se inscreva lá no meu Instagram. O Instagram está crescendo graças à participação de vocês. Lá eu posto um conteúdo diferente. Eu faço lá os reels e faço caixinhas de perguntas que eu respondo as perguntas de vocês. Um grande abraço e até a próxima.